Fala galera, beleza? Próximo final de semana a gente vai ter o começo do Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada na Bélgica, com as provas de contrarrelógio, e depois no outro final de semana a gente vai ter, terminando o Campeonato Mundial, a prova de ciclismo de estrada. Mas vou falar mais pra frente em outro vídeo só a respeito do Campeonato Mundial. O que eu quero falar pra vocês hoje é simplesmente o que? Campeonato Europeu de Estrada e algumas outras provas que aconteceram essa semana, que mostram pra gente quem podem ser os favoritos para isso aí, e vamos falar também os resultados dessa prova. Bom, primeira prova em termos de importância foi o Campeonato Europeu de Estrada. Alguns ciclistas que são favoritos resolveram não correr o Campeonato Europeu para fazer uma preparação um pouco diferente, né? Teve o Tour of Britain com 8 etapas, a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Mas vamos falar então do Campeonato Europeu. Antes de entrar na Elite, eu quero lembrar para vocês que é muito importante a gente ficar prestando atenção nos resultados que acontecem no Júnior e principalmente do Sub-23, e falar para vocês de um cara que pode escrever aí que vai ser mais um, que vai ser um grande fenômeno no ciclocross. Ele já é, ele é chamado Thibaut Nice. Thibaut Nice, ele é filho dos maiores vencedores do ciclocross de todos os tempos, que é o Sven Nys, que se aposentou há alguns anos, foi campeão mundial 2 vezes, mas no ciclocross tem várias outras competições onde ele ganhou muita corrida, mas muita corrida, muitos campeonatos, e o moleque tem DNA. E o Thibaut Nice, ele já é campeão mundial sub-23 no ciclocross e foi correr o campeonato europeu de uma forma assim despretensiosa. Ele foi lá para treinar tal e ganhou a medalha de ouro na sub-23, foi o primeiro colocado na prova de estrada. Então é mais um cara aí que a gente pode ter certeza que vai ser mais um como Van der Poel, Van Aert, Remco Evenepoel, pode ter certeza. E claro, ele é belga. Bom, dentro do campeonato europeu a gente também teve as provas de contrarrelógio, então vou falar sobre a prova de contrarrelógio masculina. Primeiro colocado, Stefan Kang, que foi campeão europeu ano passado, venceu de novo, bateu nada mais nada menos que Filippo Ganna por poucos segundos, apenas menos de 10 segundos. E em terceiro colocado, Remco Evenepoel. O Remco não ficou feliz com essa terceira colocação, porque ele já teve uma colocação de segundo colocado no Campeonato Mundial, o terceiro agora não lembro, mas não ficou muito feliz não. Então o Stefan Kang batendo o Filippo Ganna se dedicou às Olimpíadas lá e nas Olimpíadas não foi bem no contrarrelógio. Vamos ver se ele melhora e consegue ser campeão mundial, defender o seu título de campeão mundial de contrarrelógio, porque o europeu ele perdeu. Na prova feminina, a vencedora foi a suíça Marlen Hausser. Em segundo lugar, a Ellen Van Dijk. E a terceira, a Lisa Brennel, que é alemã. E na prova de estrada feminina, a vencedora foi a holandesa. A gente fala holandês, mas é Países Baixos. A Ellen Van Dijk venceu a prova, chegou escapada na frente da Liane Lippert, alemã. Em terceiro colocado, a lituana Rasa Latviet. Então, a maior favorita, podemos dizer assim, é Elisa Longoborghini, a Annemiek van Vleuten, não participaram da prova, ou se participaram, algumas tiveram assim, não vou me matar de fazer força, vou rodar, porque era uma prova, a prova não era uma prova tranquila, era uma prova muito dura. O campeonato europeu aconteceu em Trentino, na Itália, então tinha algumas subidas curtas e duras, e isso que foi a tônica da prova. Vamos falar da prova de estrada masculina então, que foi uma prova assim, para quem assistiu a prova, ou pelo menos o resumo, foi uma carnificina. Fuga saindo desde o começo, primeiro a Itália tentando buscar, depois a França, depois saindo cara figurão na fuga. Então você imagina uma fuga já de cara com o próprio Remco Evenepoel saindo na fuga. Então nós tivemos muita carnificina na prova, e para vocês terem uma ideia, quase metade desistiu da prova. Então foi uma prova
muito dura, e nesse circuito final tinham algumas subidas, e isso foi a tônica da prova. Quem foi o cara que fez o estrago, na verdade, e não conseguiu ganhar, infelizmente, foi o Remco Evenepoel. Então ele acelerou em várias subidas. Nessa fuga que estava no final da prova, inclusive, a gente tinha caras como o Tadej Pogacar que sobraram para ele na subida, e ele só não conseguiu largar o Sonny Colbrelli. Então o Sonny Colbrelli chegou no sprint e bateu o Remco Evenepoel. Ele ficou muito bravo. Tem uma foto dele sentado no chão, ele muito bravo. Então ele é um cara que não sabe perder. Então é muito complicado essa situação. Ele é um moleque muito novo, muito forte, mas ele tem que aprender um pouquinho que ciclismo ganhar não é sempre. Então o próprio chefe de equipe dele, o Patrick Lefevre, já falou que ele tem que aprender a perder, como aconteceu no Giro de Itália. Então ele fez terceiro no contrarrelógio e segundo na prova de estrada. Não está muito feliz. Pelo quarto ano consecutivo a gente tem um italiano campeão europeu. Então a gente teve Matteo Trentin, Elia Viviani, ano passado Giacomo Nizzolo e agora Sonny Colbrelli. Só falta ganhar o campeonato mundial, mas eu acho que vai ser difícil. Porque no campeonato mundial vem um cara aí que foi no Tour of Britain e destruiu. Então o Wout van Aert, como vocês sabem, ele fez aquela coisa absurda no Tour de France. Não foi tão bem nas Olimpíadas, né? Então ele não conseguiu ganhar. O objetivo dele era ganhar o ouro olímpico, tanto na estrada como no contrarrelógio. Foi vice-campeão na estrada e no contrarrelógio ele ficou acho que sexto ou sétimo lugar. Mas acabou as Olimpíadas, ele ficou treinando em altitude em Livigno. Eu acompanho ele pelo Instagram. E ele veio muito forte. Ele ganhou 4 etapas do Tour of Britain, né, que é da Inglaterra, tá? E aí, se você assistir os vídeos dele ganhando, você vê que ele ganhou uma etapa do Alaphilippe na subida, ele ganhou as etapas de sprint dos sprinters puros, e ele botava quase uma bicicleta na frente dos caras, parava de pedalar antes. Então ele está numa forma absurda. E ele ganhou a etapa final e com os pontos de bonificação foi o campeão do Tour of Britain. Outra coisa que aconteceu, que eu até compartilhei lá no meu Instagram, para quem quiser ver, tem um vídeo que viralizou na internet. Na sétima etapa a gente tinha uma fuga, e dentro dessa fuga chegou uma hora que tinha uma subidinha e apareceu um menino, cara, novinho, pequenininho, que começou a acompanhar os 5 caras da fuga, e um cara da Jumbo-Visma foi lá, né, que estava na fuga, e tirou a garrafinha dele, a caramanhola dele, e deu pro menino andando. E isso foi demais, né? Foi demais. Todo mundo achou a atitude do cara, que é o Pascal Erkhoven, que é o atleta da Jumbo-Visma. E a caramanholinha ele deu pro menino. Um menino chamado, até engraçado, o Instagram dele é Xander Poel, né? E ele pegou essa garrafinha, agradeceu, tal. E isso aí, o nome dele é Xander Graham, tá? Então o mais legal é que ele tinha corrido uma prova de critério de manhã e tinha feito segundo colocado nessa prova e foi lá de bike, inclusive estava com a bike de ciclocross, acompanhar os caras. E isso deu uma repercussão tão grande que o pessoal da Jumbo, a organização, chamou ele para no outro dia, na última etapa, e na apresentação das equipes. Então ele sobe no pódio junto com o pessoal da Jumbo, tem no Instagram da Jumbo-Visma ele dentro do ônibus junto com os caras, todo mundo brincando com ele, conversando. E é uma cena que incentiva e que mostra o ciclismo como esporte, que é muito mais do que um esporte. Então o menino ali de 12 anos, fã de ciclismo, e um cara que é ciclista profissional entregando a caramela na mão dele durante a corrida numa fuga, é uma cena que muitos viram aí e acho que poucos vão esquecer. Bom, além do Tour of Britain, a gente falou do Wout van Aert, que está muito forte. A gente tem, mais ainda, estamos em dúvida, a situação do Mathieu van der Poel. Mathieu van der Poel que se machucou quando abandonou a prova de cross country e mountain bike nas Olimpíadas por causa daquele tombo. E ele não se recuperou até agora. Então ele ainda fala que ele está em dúvida se ele vai participar ou não do Campeonato Mundial em Flandres e depois da Paris-Roubaix, que a Paris-Roubaix vai acontecer no dia
no final de semana seguinte do Campeonato Mundial. E ele foi correr uma prova chamada Antwerp Port Epic, ou seja, é uma prova ali na cidade de Antwerp, e uma prova assim que é bem interessante porque ela tem setores de paralelepípedos e alguns setores de gravel. E ele simplesmente conseguiu se distanciar dos caras no setor de gravel, e só quem conseguiu acompanhar ele foi o Taco van der Haar. Taco van der Haar, que ficou famoso pela sua vitória numa fuga no Giro de Itália esse ano. E na hora do sprint, o Taco fez tudo que poderia fazer, mas o Van der Poel mesmo assim ganhou. As declarações do Van der Poel ainda falam assim, que na última hora de prova ele ainda sentiu um pouco de dor nas costas e então não tem certeza o que vai acontecer. Porque essa prova é uma prova dura? É, mas não é uma prova que tinha todos os caras ali. Então era uma prova com poucos figurões, né? Então o terceiro colocado foi outro cara da Alpecin Fenix, o Tim Merlier. Então não é uma prova assim que tinha, e também não é uma prova assim tão dura como vai ser o Mundial e como vai ser Roubaix. Então ele ainda não tem certeza o que vai acontecer, se ele vai participar ou não. Vamos torcer para ele participar, para esse Mundial ser o mais incrível possível. Então a gente tem aí esses caras que eu falei para vocês, e outros mais, com certeza, são que tivemos um monte de provas aí importantes, todas prévias para o Mundial, que vai acontecer em Flandres. 100 anos de Mundial. Gostaria de estar lá, mas infelizmente não vou estar lá para assistir pessoalmente o Mundial em Flandres. Beleza, galera? Então esse vídeo aí a respeito das provas, e daqui a pouco, daqui a alguns dias, temos um vídeo falando sobre o Mundial e tudo que vai acontecer no Mundial, as datas, as provas e tudo mais. Beleza? Até, abraço!